Agora eu não vejo você. Ah, Não, mas aqui no computador eu te vejo. ah. Tem mais alguém? Maíra. Mas você consegue ver o Rafael? Achei. Só fazendo uma coisinha aqui. Ela disse que sim. Certo. Só esperar alguns segundinhos. Aqui. Eu tô... Ai, que fofinho. Hum. Para observar Lanka Views, o caramelo. Você quer já iniciando agora? Já posso. É, boa noite, gente. Não vejo Rafael. Não, tem sim. É, estamos aqui mais uma live da Projeto Sem Movimento, da MPC Filmes. O seu som, ele caiu um pouco. Meu som caiu? Agora melhorou. Ah, tá, era o microfone. Estamos aqui em mais uma live do debate do Cinema em Movimento, projeto da MPC Filmes, que é um circuito universitário de filmes voltados para impacto social, em que estamos discutindo três filmes nesse circuito, que está sendo feita nessa edição de forma remota, que é o Carne, uma animação, um curto animado de 2019, que foi a seleção do Brasil para o Oscar daquele ano, para curta animação. O Gastanhal, um outro documentário excelente sobre que acompanha a vida de um povo ribeirinho no sul do Amazonas. E o Futuro da Agora, que estamos tratando dele aqui, que é um longo documentário sobre educação e os impactos da reforma do ensino médio. E estamos aqui com o Rafael Romão. Rafael, ele é mestre em cinema pela UF, licenciado em cinema e mestre pela UF. Atualmente ele trabalha como educador e com foco no ensino de artes no, no ensino de base, mas o seu foco para dentro das artes é justamente o ensino do audiovisual, né? Luiz, se eu falei alguma coisa errada, Tudo certo. mas para além disso,
Você quer acrescentar alguma coisa no seu currículo, no seu trabalho? Não, é isso, né? Eu fiz a licenciatura em cinema, que é uma graduação que tenta pensar o papel do cinema e do audiovisual dentro da educação. Mas, enfim, né? Eu entrei nessa graduação em 2013. Então, desde 2013 eu venho atuando em diferentes escolas, ONGs, universidades, trabalhando essas possíveis interfaces entre audiovisual e educação, né? Que não tem uma forma única de se trabalhar o audiovisual na educação. A gente tem hoje um imaginário dominante do que seria trabalhar o cinema na educação, o que eu chamo de educação cinematográfica clássica, que é a educação que pauta os currículos, as grades dos cursos de ensino superior em geral, dos cursos técnicos, dos projetos, e que estão premiadas por uma ideia específica de cinema, né, uma ideia colonial de cinema, e a educação vem reproduzindo essa possibilidade de educação como a única, né, dentro das interfaces entre audiovisual e educação, geralmente trabalhando o centro como centro a ideia de cinema mesmo, né? Por isso que as graduações chamam cinema e audiovisual, né, em geral. Acho que é um pouco reflexo desse imaginário. E nesse ano eu comecei a trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, como professor de artes da Secretaria Municipal de Educação. Então eu sou professor de duas escolas lá no Complexo da Maré, dois CIEPs, o Hélio Smith e a Elis Regina. E, enfim, né, eu só pude participar e ter essa vaga porque o Conselho Nacional de Educação criou uma resolução que permite que as pessoas que são licenciadas em cinema atuem como professores de artes visuais. Então, isso já permite também trazer várias implicações, né? Então, aqui o cinema e o audiovisual está resumido a artes visuais, né? E então eu tenho sido professor de artes visuais. E confesso assim que não tenho levado o audiovisual, quer dizer, tenho, assim, mas com um pouco de receio, um pouco de medo, de preguiça, assim, sabe? Primeiro preguiça, né? Porque você trabalhar com audiovisual na educação é um transtorno, né? É um trabalho, você tem que querer muito, né? Porque você, né, quem é o professor vira um produtor, né? Você tem que virar um produtor, você tem que produzir as condições, você tem que produzir as dinâmicas de grupo e de trabalho ali para que a galera possa trabalhar junto. Então é muito cansativo você levar o audiovisual para a educação. E aí eu acho que eu já fui mais militante, assim, de tipo, vou fazer a qualquer custo. Hoje, do tipo, eu tô, que preguiça. Até porque eu acho que o audiovisual acaba sendo um caminho de muito deslumbre também, né? As pessoas, elas ficam muito deslumbradas pelo audiovisual. A gente está muito também nesse momento de deslumbre com Ainda Estou Aqui, com o Oscar. Até uma colega minha, professora universitária, falou que está voltando um imaginário assim de criar premiações com tapete vermelho nos cursos de graduação e as pessoas virem de terno, sabe, de smoking, tipo assim, um imaginário, né, muito doido, né? E eu trabalho em duas escolas assim que não tem nem interruptor para apagar a luz da sala de aula. Não tem sala de exibição. A sala de arte que tem não instalaram ar-condicionado, então não tem condições de utilizar. Tem que usar salas de aula normal. Nas salas de aula não tem interruptor. Se você apagar a luz de uma sala, você apaga de todas. Aí todos os projetores da escola quebrados. Aí, só que eu falei, pô, eu preciso ter um projetor. Não tem como, mesmo que eu não vá dar aula de cinema, eu preciso, não vou conseguir dar aula só nos dias e no CUSP. Aí eu comprei um projetor da Shopee de R$ 200. Falei, bom, se ele durar um mês, tudo bem separar R$ 200 do meu salário por mês para comprar um projetor novo. Mas ele já está no segundo mês, então eu acho que eu já estou no lucro. Mas é isso, daí não apaga a luz, os alunos tiveram que se acostumar, né? A gente a poder trabalhar com projeções em luz acesa. E eu tenho tentado trabalhar diferentes perspectivas, assim, mais voltadas, por enquanto, para assistir filmes. Né? Então, eu tenho tentado criar dinâmicas em que eles assistam filmes,
falando aqui de crianças de primeiro ano, segundo ano. Na verdade, eu tenho primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto e oitavo. Eu tenho 15 turmas. Então, eu dou aula de segunda a sexta, 32 créditos, né, que eles chamam, créditos, sei lá. E aí eu tenho trabalhado mais nessa dimensão, assim, agora que eu tô... É porque, assim, porque é muito caos. Tipo assim, vocês não têm ideia o caos que é trabalhar com essas crianças, assim, é muito caótico. Então, eu acho que eu tô esperando um pouco, assim, para tentar ir pro audiovisual, assim, para criação, mas também não tô muito empolgado. Embora agora eu comecei a trazer algumas coisas, assim, então, assim, eu diria que eu sou um pouco dissidente do audiovisual na educação, assim, e tô achando potências na arte em geral, assim, sabe, na escola. Acho que o cinema, ele é muito colocado como um lugar privilegiado, mas as artes têm sua importância, né? Sim. É, e sobre o que você falou, então, eu não sabia disso, sobre de- essa possibilidade de licenciados em cinema entrarem como professores de artes visuais. É, É, sobre isso, é uma dúvida que me surgiu agora. Existe uma diferenciação dentro do ensino entre artes visuais e artes não visuais? Porque, pelo que eu me lembro de quando eu estudei no ensino fundamental, eram apenas artes no nome genérico. Isso ainda impacta em é. alguma coisa? Na Aham, verdade, você tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e essa LDB de 96, ela diz que são quatro as linguagens da arte na educação: artes visuais, dança, teatro e música. E aí, sim, teoricamente, todas as escolas deveriam ter educação dessas quatro artes. E antes, a formação nas licenciaturas ela era em educação artística. Ela não era licenciatura em artes visuais, licenciatura em teatro, licenciatura em dança, era licenciatura em educação artística. Então, eu certamente tive aulas na educação básica com professores que eram formados em educação artística. E aí acredito que os programas de educação artística pode ser que tentassem formar essas pessoas minimamente nessas quatro linguagens. Embora eu lembre também de na educação básica eu só ter aula de artes visuais, de não ir para as outras, né? O que acontece hoje, e é uma briga muito grande do movimento de professores de artes, né, que se juntam dentro que é o FAEB, que é a Federação de Arte e Educadores do Brasil, uma das associações que reúnem essa galera, é lutar contra a polivalência. A polivalência é, teoricamente, eu sou formado em artes visuais, eu chego na escola para dar aula de artes visuais, não tenho os professores das outras matérias de artes, mas eu sou obrigado a dar todas, teoricamente. Teoricamente, eu sou obrigado a dar artes visuais, dança, música e teatro. Na prática, isso não funciona, né? Obviamente. Poucas escolas têm professores de mais de uma linguagem, né? A realidade hoje das escolas públicas do Rio de Janeiro, tirando as escolas de referência, porque tem algumas escolas que elas são modelo e aí elas do tipo vão ter isso, geralmente é uma pessoa, né, para cada lugar. Então, por exemplo, quando eu fui assinar lá o contrato, tinha um outro professor e aí eu ia escolher duas escolas e ele ia ficar com as outras. Ele era de teatro e ele foi para outra escola. Então, na outra escola, provavelmente não tem professores de artes visuais. Quem dá aula de artes é um professor de teatro. E aí, esse professor de teatro, ele pode ir pelo caminho que ele quiser, mas acredito que ele vá pelo caminho das artes, pelo caminho do teatro, né? Então, eu vou pelo caminho das artes visuais, porque, para mim, o cinema sempre foi uma interface com as artes visuais, mais para mim. Então, eu sempre gostei muito de videoarte, gostei de vídeo instalação, filme de artista. Então, naturalmente, assim, eu já ia por essa relação com as artes visuais, né? Embora, cara, é muito importante, Helena, ter as outras linguagens, porque, por exemplo, eu comecei a trazer uns jogos teatrais no começo das aulas, porque, assim, você chega assim, eles estão em polvorosa, né? Primeiro que eu sou assim, eu sou o tio de arte. Aí, eu interrompo uma programação que geralmente, né, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, ele só tem aula com uma professora. E aí ele só tem três professores diferentes, que é artes, inglês e educação física, que muda, né? Então, na hora que eu chego, eles estão do tipo assim, de saco cheio de trabalhar com a outra professora, e aí eu chego. Então, assim, aí é.
é grito, é loucura, assim, sabe? Então, até acalmar eles, né, vai um tempo. E aí o jogo teatral, né, ele ajuda muito a dar sentido para esse corpo, minimamente, esse corpo ir absorvendo, começando a absorver coisas, até que a gente possa, tipo, que eles estejam preparados para me ouvir falar um pouquinho, né? Que é muito difícil, assim, falar, né? Eu tenho percebido que é muito difícil na escola falar. Do tipo, tem um silenciamento, assim, dos professores, das professoras, assim, absurdo, assim. Em sala de aula é muito difícil eu conseguir falar, tipo, para todo mundo, sabe? Falar, essa coisa de falar um conteúdo, do tipo assim, aí a gente já cai por terra essa coisa de que a educação hoje ela é conteudista, porque transmissão bancária que o professor chega lá e fala, porque mentira, o professor não consegue falar. Eu dificilmente consigo ficar mais do que 10 minutos falando, né? Então, pelo menos nesse tipo, nessa escola que eu tô, assim, né? Mas é isso. Essa se luta contra essa polivalência. E aí o licenciado em cinema, teoricamente, ele seria um licenciado, uma licenciada polivalente, né? Porque teoricamente a gente é formado em som, imagem, né? Mas também a gente sabe como que é a formação universitária, né? Deficiente em diversas áreas, né? E aí tem esse problema também, né? Essa pessoa que ela é licenciada em cinema, ela chega na escola, o que ela efetivamente pode desenvolver ali, né? O problema é que muitas vezes essa pessoa tá com essa ideia dessa educação cinematográfica clássica na cabeça. Aí se você chegar ali achando que você vai fazer roteirinho, vai fazer filme, para não sei o quê, para editar, nossa, boa sorte, assim, sabe? Tipo, Isso que você falou agora é algo que está me pegando muito. E precisa-se de um plano de ensino que não é o plano de ensino que está lá, né? O plano de ensino que você deveria ter uma liberdade de montar um plano de ensino que só vai funcionar naquela escola e que nenhum outro vai funcionar naquela escola, né? Então, como você falou, né? Chegar com uma ideia clássica de ensino audiovisual simplesmente não funciona. Até porque, para o contexto de uma criança que mora na Maré, isso não vai funcionar porque é uma coisa que está fora da realidade em todos os sentidos. É, não só então, por ser da maré, né? Em muitos lugares, assim, né? não só por ser da Maré, mas por ela ser criança em si. Ah. A criança Trabalha com periférica, o criança acesso muito dela ao nova. audiovisual é muito específico, né? Sim. Ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente segregada, em que se você não mora na Zona Sul, o seu contato com o cinema é quase nulo. Eu A não tenho, eu ser. tenho, eu tenho alunos e alunas que nunca saíram da maré, sabe? Tipo, que muito dificilmente saem dali, assim, sabe? Sim. E você falou uma coisa interessante, você falou assim, essa coisa da aula, né? De receber uma aula ou não. O professor, a professora de arte passa por uma situação engraçada, assim, que, por exemplo, os outros professores, eles recebem material didático de ciências, né, ou sei lá, né, de matemática, etc e tal. O professor, a professora de artes, não. E aí isso é, né, uma faca de dois legumes, assim, porque ao mesmo tempo em que eu não sou obrigado a seguir o material brilhante que o Ferreirinha desenvolveu, né, Ferreirinha é o secretário de educação, né, e que as pessoas são obrigadas, né? Daí elas são amarradas a provas e tal. Ao mesmo tempo, o professor, a professora de artes, é o único que lida com todos os alunos da escola. Então, eu tenho 15 turmas. Então, eu não ter também um material de suporte para me basear é horrível. Porque daí isso me coloca numa posição de ter que ser muito autor, né? Porque eu tenho que o tempo todo ficar pensando no que eu vou fazer, assim, e eu não recebo para isso, né? A minha carga horária, eles mudaram a quantidade. A carga horária que eu passo em sala de aula é muito maior do que a carga horária que eu tenho de planejamento. E aí, como que você vai planejar para 15 turmas, né? De idades diferentes, etc e tal. Então, ter e não ter o plano de aula, assim, eu não sei o que é pior, assim, né? É,
Mas é isso, e demora para você descobrir o que funciona em determinada escola, né? Hoje em dia, dentro da área da educação, tem uma linha, né, uma epistemologia que surgiu, que é os estudos do cotidiano, né, que aqui no Rio de Janeiro é bem forte na UERJ, e essa linha de pesquisa, o que ela vai refletir é que existe um conhecimento localizado, específico, de professores e professoras dentro do cotidiano escolar, né? E esse conhecimento ele é localizado, ele é territorializado, né? Ele é feito de táticas, né? A tática é como você consegue se mover em meio a uma estratégia pré-definida, né? As estratégias institucionais, elas estão sempre tentando organizar os nossos corpos, e a tática é como a gente vai navegar no meio disso, né? E aí, no cotidiano, tentam fazer esse levantamento e essa sistematização para a gente poder mostrar que o conhecimento, ele, na verdade, é construído por esses professores e essas professoras localmente, né? Não é através de metodologia, não é através do projeto, não é através da plataforma, né? Mas é especificamente nesse uso cotidiano. Então, só que é isso, a gente está sempre muito exausto, né? E assoberbado por todos os acontecimentos cotidianos, né? O que Então, aconteceu ontem, por exemplo. não, assim, ontem meu dia foi o primeiro dia que eu tentei levar um gravador de áudio para a escola. Falei, eu vou começar pelo áudio, pelo gravador de áudio. Aí Ai, que. passei um filme incrível que Desculpa. uma amiga minha me indicou, que é O Melhor Som do Mundo, um garotinho que ele tem o vício de captar sons, porque ele quer buscar o melhor som do mundo. Aí primeiro a gente fez um trabalho sobre isso na semana passada, nessa semana eu levei o gravador. Aí tentei fazer uma dinâmica, que eu tenho tentado fazer com que eles assistam filmes e eles comecem a se expressar sobre esses filmes. Porque essa dinâmica, essa ideia de cineclube, de que eu vou passar um filme e a gente vai sentar e conversar, não existe. Não tem condição. Porque você pede para um falar, o outro já começa a gritar, o outro começa a brigar, o outro tira sarro. Tipo assim, não tem como ter uma conversa, né? Então, eu peço para eles geralmente desenharem a história do filme, ou depois escolherem um momento do filme para fazer um cartaz. Então, eu tento fazer com que eles absorvam as coisas do filme a partir de alguma criação visual, né? E a partir disso eu vou dialogando enquanto eles estão fazendo. Aí agora eu estava tentando chegar no momento em que, assim, vocês assistem o filme e aí vocês desenham ou escrevem o que vocês querem falar para o gravador. Que era a minha tentativa de, tipo assim, tentar fazer com que cada um falasse, né? Porque se na sala de aula é impossível, ninguém consegue falar. Então, e é esse momento assim, de pessoal, agora a gente vai gravar, fique em silêncio. Aí, com duas turmas, foi absolutamente caos, assim, sabe? E aí, em uma das turmas, dois meninos deram um tapa na cara de duas meninas. E aí depois uma menina, isso o quinto ano, uma menina nem sabia quem que era o garoto que tinha batido nela, juntou num garoto lá e tava espancando o garoto. Tipo assim, minha terça-feira. Aí na última aula veio uma turminha um pouquinho mais nova, e aí ao invés de tentar organizar, filmar a gravação, eu deixei mais fluido. Sabe, eu ia andando com o gravador e no meio do barulheira mesmo. Assim, não adianta, nas duas primeiras aulas eu estava tentando fazer eles ficarem em silêncio para gravar. Não dá, não rola. Aí eu vou me E aí você expressando, eles vão se tentou. expressando. E Aí aí, a partir disso, você foi construindo novas ferramentas, né? Aí não adianta tentar organizar, você tem que ficar no meio do caos, surfando no caos, surfando no movimento do caos. Se você tentar organizar, meu psicólogo falou isso pra mim hoje, é você tentando ser neurótico organizando as coisas. Você tem que, do tipo, deixar o caos acontecer e entrar no caos. Porque, assim, se você tentar. Isso, pra mim, lição sobre também quarta-feira. Se você tentar reprimir o caos sobre a terça-feira, o caos dobra. Você está gerando pressão no caos. O caos dobra, o caos transborda. Agora, se você entra no meio do caos, você entra no caos, você vai mantendo o caos num certo nível. E aí eu fiz isso na última, e aí eu lembro, teve uma hora, por exemplo, que eu pegava o microfone, já tava meio assim no final da aula, eles já tinham terminado a atividade. E tava meio caos, assim, sabe? Tipo assim, dois brigando ali, dois lutando, brincando de lutinha ali, três correndo ali.
E não tem um berro ali que vai resolver. E eu também já tinha berrado demais naquele dia. Aí eu só peguei o gravador e fui andando de um lado pro outro, falando, o que que tá acontecendo aqui? Aí eles falavam, não sei quem fez, não sei quem, blá, 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 blá. Aí eu ia pro outro lado, o que que tá acontecendo aqui? E aí eles gostaram dessa dinâmica. E aí nisso eles estavam num nível de caos, que é o que eles queriam fazer e é o que eles iam fazer de qualquer jeito. Mas aí eu me adaptei um pouquinho ao caos, assim. E acho que isso acaba sendo o trabalho de professor, assim. Eu acho que só não surta quem consegue surfar nesse caos. Porque não adianta tentar diminuir o caos. Através de repressão, através de ameaça, através de violência. Ali, especificamente, tem muitos relatos de que quando você chama os responsáveis por aquela criança vai ser espancada, aquela criança vai apanhar pra caramba, né? E não resolve, sabe? Então, porque daí essa criança ela fica mais revoltada com a escola, né? E aí vai ficar mais caótica e mais, enfim, né? Então acho que eu estou fazendo aqui um pouco a mesma coisa que a gente tem no futuro do agora, né? Que são professores falando sobre essa vivência escolar, sobre o seu cotidiano escolar. O que a gente tem no filme é isso, né? E eu acho que essa é um pouco a potência do filme, né? A potência do filme está nessa, de você ouvir relatos sobre o cotidiano escolar, porque a gente não pode deixar alguns relatos apenas ganharem destaque. A gente precisa multiplicar esses relatos, né? A gente precisa que a sociedade escute outros relatos de educação o tempo todo, relatos de coisas que deram errado, principalmente. Né? A gente precisa muito ouvir relatos de coisas que deram errado. É muito fácil a gente ouvir o aluno que deu certo e que passou no vestibular. E a gente, né? E o dia que foi horrível, e o dia que eu me senti um lixo, porque eu gritei com uma criança, porque tinha 500 completamente perturbadas me enlouquecendo. O dia que uma criança foi pegar na minha mão e o meu reflexo automático foi tirar a mão e depois me senti super mal por isso, né? Eu acho que a gente precisa desses relatos, assim, a gente precisa falar sobre educação, só que se a gente só ficar falando as coisas boas, fica até chato, assim, né? Então acho que a gente precisa começar a falar as coisas ruins. O problema é que ninguém quer falar mal, né, do próprio trabalho. Eu sou um pouco nóia, assim, e aí eu vou falando. Mas eu acho muito importante, assim, né? Porque se a gente fala, isso é uma das coisas que eu mais gostei de começar a trabalhar com educação em escola pública. Não falando de universidade e não falando de escola particular, de escola pública. O que eu mais gostei foi de encontrar os professores e as professoras e a gente poder conversar sem filtro, porque a gente sabe a nossa realidade e a gente não vai julgar um ou outro. E aí, porque é absurdo em cima de absurdo. E aí, às vezes, se a gente fala isso, por exemplo, esses dias eu fui numa aula na universidade e aí eu comecei a falar, eu fui completamente julgado. Sabe, tipo assim, porque na pessoa lá tinha uma relação, assim, pessoal que não tá na sala de aula, tá idealizando. Ah, e aí eu falei, entendi agora o que que falam, né, que o professor sofre na universidade, né, do tipo, que a universidade não consegue lidar com a realidade da escola, né. E tudo isso, assim, em 2 meses, tá? Eu tô há 2 meses dando aula na Maré. Mas é isso, eu acho que a gente ouvir esses relatos sobre as escolas é muito importante, assim, e, e relatos de tudo quanto é tipo, né? E aí é isso. Aí eu terminei. Isso foi. E nisso, olhando no WhatsApp, tudo isso, dando aula e olhando no WhatsApp, o caos que já estava acontecendo, né? Porque é isso, a gente lá na Maré, a gente tem um grupo de educadores do WhatsApp, que é o Educadores da Maré, e nesse grupo por onde a gente, do tipo, tem a nossa própria rede de informações. Porque nem pela direção chega as informações. Né? Então, pelos professores que a gente já descobre direto, ó, tá tendo tiroteio em tal lugar, tá tendo operação em tal lugar. E aí o grupo ele tem uma imagem de perfil que ela muda de cor dependendo do nível de risco. Então ela, por exemplo, se tá verde é porque tá tudo bem, se tá amarelo é tipo assim, olha o grupo, e se tá vermelho é tipo assim, não venha para cá ou saia correndo. E aí então eu dando aula no meio desse caos,
E parece que a criançada sente, assim, nas 2 ou 3 vezes que eu dei aula e que tava tendo operação, a criançada tá muito agitada. Claro que muitos deles e delas, assim, já escutam em casa, né? Eles trazem as informações pra gente, né? Eles estão na comunidade, eles sabem o que está acontecendo. E aí é isso, eu dei sorte que eu saí 2 horas da tarde, que geralmente eu saio às 3. Os colegas que saíram às 3 já tiveram muito mais dificuldade, assim. Aí eu saí às 2 e aí, enfim, atravessei a maré, porque as escolas elas ficam do lado da linha vermelha, sem saída para a linha vermelha, é construído de um jeito assim absurdo, né? Tipo, ao invés de fazer perto da linha amarela, não, eles fazem lá no final da linha vermelha. Então, os professores de fora precisam chegar e atravessar toda a maré para chegar nas escolas. Eu trabalho em 2 escolas que são em zonas de facções diferentes, né? Então, tem tudo isso no meio. E aí eu consegui sair, assim, eu consegui pegar um ônibus, porque também eu vim para o centro. Já os meus colegas, que são a maioria, que não moram para a região do centro, não moram para que moram, enfim, para lá da Maré, em outras cidades e tal, eles já tiveram muito mais dificuldade, porque a Avenida Brasil estava completamente trancada para o lado de lá. Eu consegui ir para a Central para tentar pegar metrô, que eu estava achando mais seguro pegar metrô no meio de todo o caos que estava sendo relatado, né? E a Central estava completamente caótica também. Eu sei, eu tava lá. Você estava na Central? Eu, eu Loucura, vi. né? Nossa, não, só dando uma leve explicação do que foi aquele dia, porque eu acho que vai ficar na minha memória pra sempre. Você imagina que eu tava na URCA, na faculdade, e aí eu tinha que voltar pra Campo Grande. E foi bizarríssimo aquele momento, porque tava eu e outro pessoal que também mora perto de mim, a gente verificando quais eram as nossas opções. E aí, Avenida Brasil, parada. Aí a gente começou a ver linha vermelha e amarela, paradas. Aí a gente falou, tá, vamos de metrô. Então, o metrô tá pavuna, tá parado, é melhor a gente não ir. E aí a gente falou, tá, beleza, a gente vai pela Barra. A gente contorna a cidade. Não, porque a Barra também tá parada. Não. Então a gente não tem opção. A única opção foi usar o trem, mas a gente não queria usar o trem. Por quê? Porque a cidade inteira estava pegando o trem. Imagino. Então foi uma coisa assim, que eu nunca vi. Parecia cena de filme de apocalipse, assim. É, muito Gaga, né? Não, 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 não. O da Gaga pelo menos a gente tava se divertindo. Certo, sim. Mas, Ah, era mas um evangélico no show da Gaga, pegando o metrô. Mas é isso. E é absurdo, Mas, né? A cada operação que tem, demora muito para os estudantes voltarem para a escola, né? Então, eu acho sim, que sim. teve uns 20 dias atrás, teve uma operação na Maré, enquanto eu estava lá na escola, né? E aí é muito caótico quando eles fazem operação em horário escolar, né? Porque geralmente eles faziam uma operação antes da escola abrir. Mas quando eles fazem depois, a gente está lá, sabe? Tá com as crianças lá. Tem escola na Maré que foi inaugurada com parede de drywall. Tipo assim, não é concreto. E são escolas assim que estão nas regiões mais perigosas. Aí geralmente esses vídeos que a gente vê de criança em corredor é porque a parede é de drywall. Ou seja, né? Eles estão completamente suscetíveis a serem baleados, né? E aí, nas, no dia seguinte, vai pouquíssima gente. Na semana seguinte, ainda vai pouca gente. Então, a educação, quando a gente fala, tem 40 escolas fechadas, tem que entender que essas 40 escolas fechadas, elas não vão voltar num ritmo normal, né, no dia seguinte. Vai demorar muito para essas crianças voltarem para a escola. E aí não tem possibilidade alguma de trabalho com continuidade, né? Então, a própria ideia da escola que se baseia nesse processo de continuidade, ela se torna impossível, né? Então, esse tipo de situação inviabiliza em si, né, o funcionamento da escola o tempo todo, assim, né? Sim.
Voltando só um pouco no que você falou sobre. Você falou algo agora sobre os seus alunos de trazerem informações sobre a situação. Isso me fez pensar um pouco uma coisa que eu estava anotando aqui, que é a ideia de acesso cultural a esses alunos e alunas. É, a gente tem muito essa ideia de trazer cultura às pessoas, mas que cultura exatamente trazer a elas? Porque dizer que numa região dessa não se produz cultura e que simplesmente essas pessoas, essas crianças não têm acesso à cultura, claro, elas têm um acesso à cultura completamente inviabilizado, não que não tenha, mas dizer que você deve levar alguma forma idealizada de cultura a essas pessoas, essas crianças, pode acabar caindo num campo um pouco perigoso, né? Na questão de você querer trazer para ela algo que está fora da realidade dela e que ela, no mínimo, não vai entender, ou que, né, não vai conversar com ela, ou que é algo que pode acabar caindo só para um campo, enfim, racista, para não dizer o mínimo, né? Então, acho É que como colonial. você colonial em todo sentido, mas como você vê isso? Qual a dicotomia que deve ser feita entre ensinar o que é o oficial, né, o que é a cultura oficial, de certa forma, como é posta, e como administrar isso, né? Como os educadores deveriam enxergar a forma como administrar o que é e o que não é ensinado, o que a criança pode trazer, né, para a sala, porque como você falou, o silenciamento parte de todos os lados, e as crianças são ali as primeiras a serem, né? É essa ideia de uma cultura oficial, uma cultura que a gente se recusa a chamar de elite, assim, mas é cultura de Sim. elite, né, que a gente está falando, né? Quando a gente fala de pintores e mesmo pintores e pintoras tipo modernistas ou que tenham retratado a cultura popular, não está fora, né, de uma ideia de elitizada de cultura, né? Porque são exatamente as obras, os artistas que adentraram no cânone da elite, né? E que suas obras valem milhões e bilhões e muitas vezes são utilizadas, inclusive, dentro do circuito de tráfico, né? E de falsificação e de evasão de divisas e todos os tipos de crime, né? Então, o problema é a gente achar que eu acho que tem duas coisas, né? O problema por exemplo, eu achar que essa criança ela tem que saber quem foi Tarsila do Amaral e que eu vou cobrar de alguma forma que ela saiba quem é Tarsila do Amaral e etc e tal. A outra coisa é talvez eu apresentar a figura da Tarsila para conversar com essas crianças sobre a sobrancelha dela e sobre como então existem mulheres diferentes e existem mulheres diferentes em diferentes culturas e que a ideia de beleza ela é relativa. Então, eu acho que eles sempre vão aproximar da realidade deles, né? Então, se eu apresento ali a figura da Frida, imediatamente essas crianças vão pensar na realidade, na cultura estética, né? Na estética que permeia a realidade deles e delas, que no caso, né, é em geral aquelas sobrancelhas tatuadas, né? Não sei se isso ainda está na moda, mas aquela galera que faz aquela sobrancelha, mas querendo ou não, né, a sobrancelha fina, né, etc e tal. Então, assim, não é que eles não vão entender, não é que eles não vão, né, mas assim, eles vão Vão assimilar. antropofagicamente eles vão deglutir isso a partir da sua própria cultura. E aí, num imaginário colonial, eles deglutirem a forma deles seria não entender, mas eles estão entendendo, é porque eles não querem, não necessariamente eles vão ter o entendimento
que uma alta cultura queira que eles entendam. Então, por exemplo, não necessariamente eles vão entender a dimensão da relação da Frida com a União Soviética, com a Revolução Mexicana e sei lá o quê, né? Mas se eu mostrar ela, assim, eles e contar para as crianças que ela sofreu um acidente de ônibus muito grave, que deixou ela de cama, muito machucada, e que mesmo assim ela não parou de pintar, isso toca a eles. Porque aí eu estou fazendo aproximações com assim, temáticas que são um pouco universais também, né? Que é tipo a tragédia da vida, né? Eles conhecem a tragédia da vida, a tragédia da morte, a tragédia do acidente. Aí já vem uma história, tio, minha mãe sofreu um acidente, né? Então a gente até pode se valer, e eu preciso me valer também disso, de novo, porque criar aula é absurdamente cansativo. Mas se eu entrar na internet ali e procurar um busto em preto e branco da Frida para colorir, uma animação da Frida para crianças, vai ter. E aí também eu seria um pouco muito cabeçudo, assim, de não aproveitar isso também, né? Porque, querendo ou não, eu preciso facilitar a minha vida também, né? Mas eu acho que, então, é isso. É quando usar para se conectar com eles, assim, sabe? Não para enfim, para tentar impor ali ou qualquer coisa, né? E na medida do possível, enfim, e claro, fazer aproximações daí, né? Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando com os mais velhos, eu estou trabalhando com design gráfico, sem ter computador, mas trabalhando coisas de design gráfico. E aí, agora eu entrei numa aula sobre grafite, assim, sabe? Aí, pô, aí realmente, pô, a atenção deles. E aí a minha primeira pergunta na aula é, pessoal, qual é o tipo de obra de arte que mais tem aqui na Maré? Aí alguns conseguem falar grafite. É isso, entendeu? E aí também é o que mais tem ali. Então você ir também pelo que mais tem ali, tem a sua potência também. Porque daí, por exemplo, aí eu expliquei os diferentes tipos, fiz uma breve. Aí eu consegui falar. Aí eu consegui falar mais. Mas é porque os mais velhos também já estão sacando assim o que eu faço e estão curtindo. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com design gráfico, minha primeira semana foi completamente exaustiva, porque eu fiquei tentando controlar eles no berro. Aí depois, na segunda, que eu me toquei, assim, não vai dar para ser assim, não. Aí eu queria trabalhar essa coisa de design gráfico, começar com isso, eu imprimi umas ilustrações do Neymar e da Anitta. E para eles fazerem cartazes. E aí é isso, não adianta eu exigir um tipo de design, porque o que eles conhecem quando você fala para um estudante que ele precisa fazer um cartaz? O que ele vai pensar? Ele vai pensar naquela cartolina clássica, né? Mas foi o nosso começo. E aí ali no Neymar e na Anitta conectou, assim, sabe? Seja. Então é achar essas formas de tentar fazer essa ponte assim com eles, né? Daí agora com algumas turmas eu já estou conseguindo fazer coisas um pouco mais abstratas, assim, sabe? Mas mesmo assim eles estão comprando e tal, porque em outros momentos eu fui bem. Mas é isso, por exemplo, eu tenho um aluno que todos os trabalhos que ele faz é Jesus, eu te amo. Todos. É tipo assim, vamos fazer um cartaz, Jesus, eu te amo. Vamos fazer placas poéticas inspiradas na sinalização de trânsito, Jesus, eu te amo. Vamos fazer, escolher uma letra de música para a gente trabalhar com arte geométrica, Jesus, eu te amo. Aí eu fico com o desafio também. Ok, teoricamente, para eu me conectar com ele, eu vou ter que pedir para ele aprofundar a relação dele com a Bíblia. E é isso. Ou a gente fica no Jesus Eu Te Amo, ou agora a gente vai para Rosana, vai para José, vamos para outros, entendeu? Mas o desafio é esse, né? Se essa é a cultura dele, eu também não. Eu não provocá-lo a se aprofundar na sua própria cultura
Eu acho que é um problema, né? Porque mesmo que seja uma cultura que tenha valores que eu não concorde e divija, talvez ele, ao aprofundar ali, talvez a gente crie uma conexão e, né, e por aí vai. Acho que é esse o desafio. É, eu acho que você quer concluir alguma coisa que a gente está pensando em 1 hora. Caramba, já vai dar 1 hora. Já vai dar 1 hora. Eu deveria. A minha ideia era que eu enxugasse para meia hora, mas eu nunca consigo, porque eu só deixo o papo indo. Mas você quer concluir alguma coisa antes de a gente É encerrar? isso. Assim como eu fiquei 1 hora aqui, eu entendo o futuro do agora, entendeu? Porque é isso, quando você começa a falar da sua realidade na escola, você só consegue sobreviver à realidade na escola meio que tendo uma certa paixão por ela, mesmo que seja uma paixão sadomasoquista, né? Do tipo assim, que você vai odiar e sofrer muito. E aí, para qualquer pessoa que trabalha numa escola, que você der a palavra, a pessoa vai falar pra caramba. Igual eu falei aqui por 1 hora dos meus últimos acontecimentos, assim, sabe? E é isso, né? Eu acho que esse é um pouco da potência do futuro do agora, assim, né? É abrir esse microfone, né? O que eu acho que é interessante é que mais do que dar a voz, seria a gente dar os equipamentos, né? E a gente trazer mais desse cotidiano das escolas, porque é isso, né? A gente ouvir falarem sobre a escola é completamente diferente de vivenciar esse cotidiano, né? E acho que é isso que falta um pouco, assim. Por isso que, por exemplo, acho que Abbott Elementary é tão estrondoso sucesso, né? Não sei se você já viu essa série, Não. né? Qual? Abbott Elementary ganhou todos os prêmios recentes, assim, porque ele é tipo um The Office, mas ele se passa numa escola primária, focada nos professores e no cotidiano dos professores. E aí é muito engraçado. Né? Ganhou todos os prêmios de comédia, assim, 2, 3 anos atrás, em sequência, assim, sabe? A, a, a escritora e protagonista, a roteirista e a protagonista é a mesma pessoa, né? É a Quinta Brunson, ela é daquele The Black Woman Sketch Show, acho. Que é um programa que fez bastante sucesso também. E aí ela lançou o Abbott Elementary e é focado principalmente em professores negros nessa cidade. E é incrível, assim, as situações que eles passam. E é nesse esquema de mockumentary com o The Office, né? E é isso, o cotidiano da escola, ele é muito apaixonante. Então, por isso que as pessoas falam muito. Então, agora o próximo passo é continuar divulgando o que acontece ali dentro, né? É isso. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar enfim, quase uma terapia grátis para mim, né? Poder falar dos últimos casos. Sim, sim, obrigado por topar também. Amanhã a gente vai ter a última live desse projeto para falar do Castanhal e vai ser com o Diogo Melo. Ele é mestre e doutor em biotecnologia e museologia ambiental, com enfoque no ambientalismo. Ele é lá do Pará. E a gente está para falar sobre o Castanhal, que é um filme que ele nasce como uma pesquisa antropológica de um povo que vive de, de extrativismo de castanhas. E a gente vai estar falando justamente sobre dessa ideia recente que tem surgido na museologia, que é a Floresta Museu, né? Porque a gente tem ecossistemas inteiros que já estão destruídos, que não vão retornar, e esse novo ideal esse novo mecanismo na museologia vem justamente dessa ideia de preservar algo que a gente está vendo atualmente desaparecer, né? Então é isso, eu te convido para estar amanhã também às 8 horas. Vai ser incrível, o Diogo ele é maravilhoso. Mas é isso, obrigada, muito obrigada mesmo por participar. E para quem estiver aqui ainda também, obrigada por estarem. E é isso. Obrigado. Valeu, Lena. Boa noite, Quer abraço. falar mais uma coisa antes de eu desligar aqui? Oi?
falar mais uma coisa antes de desligar? Ou Não, boa noite. boa noite, então. Tchau, tchau.